Olá, eu sou João Duarte de Azevedo, fundador da Utisoft, e nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre administração financeira. Como todos nós sabemos, a administração financeira é o que determina a saúde de uma empresa. Como qualquer ser, seja uma empresa ou uma pessoa ela pode ter um monte de planos, pode ter vários objetivos, mas se ela não tiver saúde física, ela não consegue realizar nada. A saúde da empresa está na área financeira. Se uma empresa não tiver saúde financeira, ela não consegue realizar os seus projetos. Você pode ter planos, você pode criar um monte de coisa, mas se não tiver aquilo que garante a sustentação da empresa, não adianta você ter planos e nem ideias. Vamos primeiro organizar a nossa área financeira, independente do tamanho da sua empresa, independente se você é uma MEI, uma microempresa individual, se é uma microempresa com algumas pessoas, uma pequena empresa ou uma grande corporação. Sempre você tem que tratar com muito cuidado a área financeira. Se é uma empresa comercial, se é uma indústria, um prestador de serviço, qualquer tipo de empresa tem que tratar da situação, da saúde financeira. Uma empresa comercial tem que comprar, uma indústria tem que comprar, o prestador de serviço tem que garantir o seu serviço. De qualquer maneira, sempre nós precisamos de ter uma saúde financeira que garanta a sustentação de toda a nossa estrutura. Eu gosto de trabalhar assim, tendo uma visão de tudo que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Geralmente eu não vou muito longe, eu não faço visões de 5 anos, eu faço visões sim, da próxima semana, do próximo mês, dos próximos 2 meses, ou no máximo até um trimestre, se eu estou pensando em fazer algum investimento ou alguma coisa maior. Então eu trabalho basicamente com o fluxo de caixa. Mas eu trabalho com fluxo de caixa olhando para o futuro. Não olhando para o passado. Eu não quero ficar olhando para o passado. O que aconteceu o mês passado? Deu resultado ou não deu? Mas o mês passado já foi, cara. É como se eu estivesse dirigindo, olhando no retrovisor. Não adianta eu olhar no retrovisor, eu tenho que olhar para frente. E é isso que eu gosto de tratar quando se fala de financeiro. Eu sempre olho lá na frente, olho no fluxo de caixa. E como que a gente faz isso? Bom, se você tem alguma ferramenta, e eu vou mostrar daqui a pouco uma ferramenta, como se faz isso, que facilita esse trabalho, tudo bem, isso ajuda. Mas você pode fazer isso de qualquer maneira. Primeira regra, você primeiro tem que relacionar tudo que você gasta, seja em qualquer empresa. Se for uma pessoa física ou uma MEI, qualquer empresa, primeiro relaciona tudo que você paga por mês. Grande parte das nossas despesas das empresas são fixas. Ou melhor, a gente sabe que vai acontecer todo mês. Por exemplo, você tem a estrutura da empresa, um ambiente, se tiver você vai ter que pagar aluguel, você tem que pagar energia, você tem que pagar telefone, tem que pagar internet, tem que pagar pessoal, equipe pessoal, você tem que pagar imposto, tem que pagar fornecedor, você tem que pagar. Lembra assim, você tem sempre uma lista de coisas para pagar. Primeira regra, fazer uma lista de tudo que você paga, com dia de pagamento e o valor. O valor pode ser variável, varia de um mês para o outro, mas você sempre tem uma ideia, uma média. Quanto que eu pago de energia? Eu pago 300, 200, outro mês é 250, não importa. Então você faz uma média lá, 300, por exemplo. Coloca na sua lista tudo que você paga por mês, no mês. E tem coisa que acontece esporadicamente, não é fixa. Tem coisas que, se você estiver vendendo mais, você vai gastar mais para poder entregar, você vai gastar mais, se for prestador de serviço, para prestar o serviço, tudo bem. Mas aquilo que é fixo, você consegue determinar. Então, fazer uma relação do que você tem que pagar. E se você fizer uma previsão ao longo dos próximos 3 meses, você já tem uma visão de quanto você vai gastar todo mês.
dos próximos 3 meses. Mesma coisa receita. Receitas. Quanto que eu vou receber? Quando eu vou receber? Se você é um comerciante, se você já trabalhou alguns meses com a sua empresa, você sabe mais ou menos qual é o período que você vende mais. Você sabe quanto que você recebe, se você vende com cartão de crédito, que dia que o cartão te acredita. Isso tudo você consegue ter uma visão, mesmo que não seja exata, mas você consegue fazer uma previsão. Eu costumo fazer o seguinte, nós trabalhamos com prestação de serviço. E aí nós temos recebimentos, alguns recebimentos que são recorrentes, então eu sei, por exemplo, tudo que eu recebo até o dia 5, eu faço uma previsão até o dia 5, até o dia 10, dia 15, dia 20, dia 25 e dia 30. Então eu tenho 6 previsões. Dá para me ter uma visão? Claro que dá. Se eu tenho todos os dias até o dia 30, quanto que eu vou receber, e eu sei quanto que eu vou pagar, eu já começo a confrontar essas duas coisas, essas duas colunas. Se eu tiver numa planilha, eu coloco uma do lado da outra, pronto, perfeito. Eu já começo a ter uma visão de quanto que eu vou receber e quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu tenho em caixa e quanto que eu vou ter no final do mês. Vai faltar dinheiro, então eu tenho que agilizar minhas vendas, aumentar nossas vendas, ou diminuir as nossas despesas. No final, tem que fechar essa conta. Então, isso é um parâmetro assim, muito interessante para a gente começar a ter uma visão. Se você não tem uma ferramenta para fazer isso, começa a fazer pelo menos essa lista. Qualquer planilha você faz isso. Em qualquer folha, faz numa folha de papel, numa outra folha de papel e compara uma com a outra se você não tiver esses recursos. Mas faça isso. Esse é o primeiro princípio para você garantir uma saúde financeira da sua empresa. Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta que eu uso aqui, que nós desenvolvemos e oferecemos para as empresas, que é o fluxo de caixa. Essa ferramenta é a que eu mais uso. Eu trabalho basicamente na área financeira olhando para essa ferramenta. É claro que tem outros recursos, e eu vou falar sobre, em outros momentos, eu vou falar sobre outros recursos, mas aqui eu vou falar exatamente dessa ferramenta, só para você ter uma ideia do que é controlar a saúde financeira da sua empresa. Aqui, obviamente, eu tenho recursos aqui para atender várias empresas, uma empresa maior ou menor. Aqui eu posso ter vários grupos de empresas e consolidar todas as empresas numa ferramenta só. Aqui eu só vou marcar aqui a própria empresa, a Ultisoft, está aqui. E aqui eu tenho quais as filiais. Aqui, como eu tenho duas aqui, eu vou marcar só uma filial, vou trazer só uma filial, não vou trazer as duas. E aqui eu peço para consolidar previsões. Porque eu quero consolidar todas as despesas que eu já tenho registradas. Lembra que eu falei de todas as despesas? Então eu tenho todas as despesas que já estão registradas, que eu já sei que vai acontecer, já estão no meu contas a pagar aqui no sistema. E eu já sei que vai acontecer nos próximos dias. E eu sei também o que vai acontecer nos meses seguintes, que eu não sei, eu faço previsões. Aqui eu tenho a filial, aqui eu tenho o saldo da conta, tá? Saldo das contas. Eu não vou falar sobre contas, mas eu vou mostrar para vocês da onde que vem esse saldo, tá? Por exemplo, saldo financeiro, eu tenho aqui contas correntes. Tem uma lista de contas correntes, tem várias contas correntes, tá? Eu não vou falar sobre contas correntes agora, porque eu quero falar de fluxo. Aqui eu tenho, por exemplo, tem uma conta, aqui, lembra que está vendo essa coluninha aqui? Eu estou dizendo aqui, são contas que são consolidadas no fluxo de caixa. Eu marquei duas, ó. Tenho essa aqui, que é uma conta, e essa aqui que é uma outra conta, a conta Bradesco e a conta Banco do Brasil. São duas contas que eu coloquei. 1.617 eu tenho de saldo nessa e 454 eu tenho de saldo nessas. O que significa isso? É esse saldo que ele apontou aqui. As contas que eu marquei consolidado, ele já traz automático aqui. Aqui eu vou dar a data. A data, aqui eu estou marcando a data do último movimento, mas aqui, ó, vou marcar a data de hoje, até o 31/5, não, vou marcar menos tempo, vou marcar 30/4 aqui. 30/4, tá? Pronto, ele já trouxe aqui o que eu tenho para pagar e o que eu tenho aqui de previsão. Então vamos lá.
Vamos entender rapidamente isso aqui, e depois eu vou te mostrar mais alguns detalhes. Veja bem, aqui eu tenho, ó, o que eu tenho que receber, isso aqui eu vou receber, é um cliente que vai me pagar, isso aqui são despesas, tudo que é de despesa, aqui é uma despesa prevista, não chegou ainda a fatura, então eu não sei o valor correto, mas está aqui uma previsão. Aqui são receitas já consolidadas, receita mesmo que eu vou ter. Aqui é despesa mesmo que eu vou pagar, que eu já sei que eu vou pagar. Aqui também é despesa que eu sei que eu vou pagar e assim por diante. E seguindo aqui toda essa lógica, eu tenho aqui outras receitas, aí eu tenho previsões de coisas que eu vou ter que pagar. Então, despesas são previsões de despesa e previsão de receita. Lembra da previsão de receita? Eu fiz aqui uma previsão do dia 5, ó, manutenções e vencimento do dia 5, R$3.000, previsão. E aí com despesas que eu pago normalmente todo mês, então tá aqui as previsões. E assim por diante, a previsão de receita do dia 10. E assim eu vou fazendo essas previsões até o final. E o mais interessante é aqui, ó, você lembra que eu falei aqui, ó, 2.772, mas aqui eu tive mais uma receita e ele vai montando esse saldo aqui. Essa coloração aqui é o dia. Ó, dia 23, aqui já é outra coloração, tudo no dia, acontece muita coisa no dia 25. Tá? Depois vem aqui dia 30, depois dia 5 do 4 e assim por diante. 5, 6, 7 e assim por diante. Eu vou fazendo isso. Se eu avançar mais meses para frente, se eu já tiver previsões, eu posso lançar. E eu vou vendo o saldo da conta. Qual que é a diferença disso? O que é mais interessante é que eu tenho uma visão futura. Então, no dia 30 do 4, eu vou ter essa visão aqui. Obviamente, vai ter alteração? Vai ter, pode ter, claro. Algum cliente pode não pagar, ou então alguma despesa dessa que eu imaginei que fosse R$3.000, de repente veio com 5.000. Às vezes você teve que comprar alguma coisa diferente e aumentou um pouco. Mas, no geral, você consegue ter uma noção exata, uma noção muito próxima da realidade do que vai acontecer. Agora, o mais interessante é o seguinte, como é que eu faço para manter tudo isso? Olha, receitas. Se eu fizer um faturamento, eu não vou falar de faturamento agora aqui, mas se eu fiz um faturamento e emiti um boleto, ao fazer isso, ele entra automático no fluxo de caixa. Está automático aqui. Eu lancei a previsão de despesa, ela está automática aqui. Eu não preciso vir aqui no fluxo de caixa. Qualquer receita que eu faturei está aqui. As previsões que eu lancei, ela vem automático. Isso aqui é automático, eu só dou o período. Eu só preciso dar esse período. Ah, mas tem alguma coisa que eu esqueci de lançar. Putz, eu esqueci de lançar aquela conta lá que veio. Eu venho aqui e aqui eu incluo. Eu posso incluir receita, posso incluir despesa, posso incluir uma outra previsão. Putz, eu esqueci de fazer a previsão de uma conta que eu tenho que pagar, eu dou um ok aqui e incluo a previsão. Tá? Eu tenho aqui todos os tipos de previsão. Uma máquina que quebrou lá, eu vou ter que consertar. Então aqui é um conserto de máquina que aconteceu, tudo bem. Marco, fui na filial 1, o fornecedor, eu procuro o fornecedor. Então, tudo isso aqui eu posso vir aqui e colocar. A conta corrente eu posso escolher uma conta aqui, todo lugar eu posso escolher e assim por diante. E aqui eu coloco um vencimento, eu vou ter que pagar isso no dia 15 do 4, 22, tudo bem. Perfeito, quanto que vai ser? Vai ser R$500. Então eu já tenho isso, está feito. Então essa despesa está incluída aqui, ela não entrou ainda no coisa, porque eu mando ele calcular depois. Mas está aqui, está feito, entendeu? Se eu mandar processar aqui, ele vai incluir essa despesa aí, que eu tinha que incluir. Então, ele já incluiu. 15 do 4, cadê 15 do 4? Tá aqui, ó. Então, tá feito o fluxo. Aí você pode pagar esse fluxo aqui, pode emitir num relatório sintético ou num relatório analítico. Tudo isso é tudo assim muito rápido e prontinho. Tá aqui o relatório. E aí você pode visualizar esse relatório aqui, usar dia por dia, quanto que você tem, quanto que você tem que pagar, e aí acompanhar todo o pagamento, isso no papel, se você quiser ver no papel. Tá? É isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é um dos melhores recursos, com a maior facilidade de você usar. Você não precisa praticamente fazer nada
nada daquilo que você não tinha que fazer. Lembra que eu falei no começo que você tinha que fazer uma lista das despesas? Pronto, você fez a lista. Ah, você tem que fazer uma lista das receitas, aquilo que você ainda não faturou, fazer uma lista de previsões. Ao fazer essa lista, ela automaticamente vem para o fluxo de caixa. E aqui eu estou olhando, hoje nós estamos aqui, eu estou fazendo esse vídeo no dia 22/3, está aqui. E eu estou fazendo uma visão até o dia 30/4. Eu posso colocar para frente, posso colocar 30/5, 30/6. Claro que aí eu faço as previsões também para os próximos meses. Aí eu tenho uma visão diferente. Se você tem um planejamento de venda, se você começa a fazer previsão e apresenta essa previsão para a sua equipe, olha, nossa previsão, nosso planejamento de venda para esse mês, ó, nós temos que vender tanto até o dia 5, tanto até o dia 10, tanto... Isso, você cria um norte para você e para toda a equipe. Faça a sua equipe saber do seu planejamento. Aí você começa a melhorar a saúde financeira da sua empresa. É isso que eu quero mostrar para vocês. É isso que nós oferecemos, e eu vou falar um pouco mais, hoje eu vou ficar só no fluxo de caixa, mas eu vou falar um pouco mais nos próximos vídeos. Eu vou falar de outras características, como que você pode otimizar todo esse processo, todo esse trabalho dentro da sua estrutura usando uma ferramenta que é feita por empresário. Essa ferramenta não é feita por técnico, não, ela é feita por um administrador de empresa. Eu idealizei essas ferramentas, eu não sou técnico, eu sou administrador de empresa, sempre fui administrador de empresa. Eu nunca estudei tecnologia, eu só estudo administração de empresa. E isso eu faço a ferramenta para mim usar. Se eu não conseguir usar, eu não levo para ninguém, porque não está boa. Então, eu toda a vida fiz isso e é isso que eu quero que você entenda e olhe. Se você quiser saber um pouco mais, eu posso te dar mais detalhes. Você me escreva aí nas mensagens abaixo. Nós vamos dar o link dos nossos sites, das nossas páginas, logo abaixo desse vídeo. E aí você pode acompanhar e eu posso ajudar você em qualquer outra situação a nível de administração, seja financeira, seja todas as áreas que abrangem uma empresa. Ok? Obrigado. Até a próxima.